Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, serei bastante breve por conta do horário, tá? Semana passada nós ouvimos palavra de Deus e o Evangelho, semana passada, vocês se lembram? Jesus passando pela região da Galileia, não queria que ninguém soubesse que ele estava passando por lá, porque era o momento de ensinar os apóstolos. Então Jesus, caminhando, atravessando a região, fala com os apóstolos e Jesus percebe sobre o que eles estão falando. E não era sobre o que Jesus estava ensinando. Estavam discutindo outra coisa. Jesus falando uma coisa, os apóstolos conversando sobre outra. E aí quando chegou lá em casa, na casa de Jesus em Cafarnaum, aí Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estavam falando no caminho? Vocês lembram o que eles responderam? Responderam nada. Ficaram tudo em silêncio. Porque eles não faziam ideia do que Jesus tinha falado. Eles estavam prestando atenção em outra coisa. Semana passada eu fiz a comparação. Às vezes é como o professor na sala de aula, né? O professor dando aula e o aluno lá no mundo da lua. Aí quando o professor pergunta na prova, não sabe o que responder. Por quê? Porque estava preocupado com outra coisa. Mais ou menos parecido. Foi assim que Jesus fez semana passada. Agora hoje o apóstolo João, aquele que Jesus amava, o apóstolo João vai até Jesus e diz para ele, Jesus, nós vimos no caminho, quando a gente vinha para cá, tinha um homem expulsando demônios, fazendo milagre, e ele fazia isso no teu nome. Nós mandamos ele parar imediatamente. Por que ele tem que parar? Porque ele não anda com a gente, então não pode falar no teu nome. A resposta de Jesus é um tanto quanto surpreendente. Jesus talvez poderia ter dito para ele, ou para João, né? Vocês fizeram muito bem, assim que faz. Mas Jesus não falou isso. Jesus disse, vocês não devem proibir. Uma pessoa que está falando no meu nome, fazendo bem em meu nome, essa pessoa está comigo, mesmo que esteja longe. Como é que a gente pode entender isso, meus irmãos? É lembrar que nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus, seguimos com Cristo como comunidade, né? Exercitamos a nossa fé na nossa comunidade, mas a gente tem que lembrar também que existem muitas outras pessoas que são pessoas do bem, que não frequentam igreja, que são pessoas que levam a vida correta, não creem em Jesus, são pessoas que são honestas e não querem saber de religião. Onde a verdade, a justiça, a honestidade está, cremos, Cristo está lá com essa pessoa. Está lá. Então existe sim gente que está falando de Cristo, não pertence à comunidade cristã, mas crê num Cristo. O ideal, é claro, queríamos que estivessem rezando com a gente para escutar a orientação inteira, a mensagem inteira e seguir como discípulo, como discípula. Mas lá onde estão, vivem aquilo que Cristo ensinou sem acreditar em Cristo, ou sem estar com Ele. Acho que a passagem bíblica de hoje para nós, a mensagem é essa. Nós que somos cristãos, devemos fazer o que é certo, pela razão certa. Olha o que Jesus disse aqui. Se alguém de vós der um copo d'água para alguém, porque aquele alguém é discípulo de Cristo, vocês vão receber uma herança imensa. O que é isso? Fazer o que é certo. Por qual motivo? Pelo motivo certo. Qual é o motivo certo? Por amor a Cristo. É Ele que te atrai. Ele te inspira a viver bem e ajudar os outros também a viverem bem, mas principalmente a conhecer nosso Senhor e se colocar como discípulos. Porque o rebanho, quando permanece unido, caminha unido. O rebanho, quando permanece unido, ele é preservado de perigos. Às vezes na nossa mente, a gente pode ir acreditando em algumas coisas que são contraditórias à nossa fé. E a gente vai achando que está tudo bem. Você pode acreditar no Buda,
você pode acreditar no espiritismo, você pode acreditar nisso, naquilo. A gente vai colocando isso para dentro do coração e achando que está certo. Mas não está. O espírita pode viver e acreditar no que ele quiser. O budista pode acreditar no que ele quiser. Você não pode acreditar no que você quer. No que você acredita? Naquilo que a Sagrada Escritura que essas crianças receberam ensina, na interpretação que a igreja dá sobre essa Sagrada Escritura e na orientação que a gente recebe. Ou será que alguém aqui, de toda essa igreja, já recebeu numa missa orientação para fazer coisa errada? Duvido, nunca. A gente perde tempo aqui na igreja para falar mal da religião dos outros? Vocês já ouviram falar isso? Não. A gente gasta o tempo por falar de Cristo. Falamos de Cristo porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. Então nós gastamos o nosso maior tempo em meditar sobre Ele. E hoje a mensagem dele foi essa. Existem pessoas que fazem aquilo que eu pedi sem nem mesmo terem escutado o meu pedido. E essas pessoas continuem fazendo. Nós, como discípulos, permanecemos com o nosso Senhor. E Jesus aqui então, para concluir, deu um exemplo. Nós não devemos escandalizar ninguém. Na comunidade tem gente que é firme na fé. Pode acontecer o que for. A pessoa permanece com Cristo. E tem gente que é fraco. Tem gente que qualquer palavra atravessada que seja o padre ou alguém dê, fica de carinha feia, não volta mais, aborrecido. Existem os dois grupos. Qual é o seu? Você é firme na fé? As coisas simples não te abalam? Ou você é fraco na fé? Qualquer coisinha eu já estou chateado com o padre ou com a igreja. Tem gente que fala mal do Papa. Do Papa. Não pode falar mal do Papa, não pode. Guarda suas convicções sobre ele para você, mas não fala dele para os outros mal, não. Católico não pode falar mal do Papa de jeito nenhum. Deixa ele orientar, a gente vai com o tempo assimilando, interpretando, é assim que a gente deve agir. Aí Jesus diz aqui, se a tua mão te leva a pecar, corta a mão. Estou vendo ninguém aqui com a mão cortada. Ninguém peca aqui? Vocês não estão seguindo a Bíblia, hein? Jesus disse, se teu pé te leva a pecar, corta o pé. Teu olho te leva a pecar, arranca o olho. Por que não estou vendo gente sem pé, sem braço, sem olho? Todo mundo santo, né? Não. A interpretação aqui é necessária. Será que Jesus está mandando a gente fazer isso literalmente? De jeito nenhum. Jesus está dizendo assim, existem coisas que a gente acha que são fundamentais, sem as quais eu não consigo viver. Tenta imaginar viver sem a mão que você escreve. Nossa, deve ser muito difícil. Muito difícil. Mas dá para viver, não dá? Sem um dos pés. Dificílimo. Mas dá para viver. Sem um olho, sem enxergar de um olho. Também muito ruim. Péssimo. Mas você continua vivendo. Olha a mensagem de Cristo. Tem coisas em você, talvez você está carregando aí na tua vida, que você acha que é fundamental. Sem isso eu não consigo viver. E essa coisa está te levando, não é para Deus. Está te levando por outro caminho. Então Jesus diz, isso que para você parece que é fundamental, tira isso da tua vida. Para você seguir para o céu. Para você caminhar com Deus. Essa é a mensagem. Que ela ressoe nos teus ouvidos, entre na mente, venha no coração. Percebam que é na tua vida que parece fundamental, se você pensar bem, dá para viver sem. Não precisaria ficar entregue ao pecado, aos vícios. Os vícios, às vezes, parece que fazem parte da gente. Dá para viver sem, irmão. Dá para viver, passar o final de semana sem beber. Dá para passar o dia sem fumar.
e outras tantas coisas. Dá para viver sem isso. Talvez isso esteja te fazendo mal. Você consegue viver sem isso. Não é fundamental. Vamos caminhar olhando sempre para o nosso Senhor. Vamos em frente. Que Deus abençoe sua semana, te dê muita prosperidade e muita luz para se deixar iluminar pela palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um minutinho para meditar. Feche os olhos um pouquinho, se você quiser. E pensa na palavra que você acabou de escutar.